Oi, o vídeo de hoje é para você que tem investimento em mais de uma plataforma e às vezes tem dificuldade de acompanhar esses investimentos. Aqui hoje eu vou te mostrar um aplicativo para gerenciamento dos investimentos. Na verdade, ele também serve às vezes para quem quer ter um lugar para acompanhar o recebimento de proventos e ter outras análises que às vezes a sua plataforma ali, a sua corretora não oferece. Aqui hoje eu vou te mostrar o Kinvo. O Kinvo é esse tipo de aplicativo de gerenciamento que é legal ter para quando você quer ter uma visão total da sua carteira de investimentos, né, de todos os seus investimentos, comparando, por exemplo, a rentabilidade deles com outros índices, por exemplo, o CDI, a poupança, o Ibovespa, tem algumas opções e você tem a opção também de ter algumas análises. Então aqui eu vou mostrar para vocês, vou compartilhar a tela do meu celular e vou mostrar para vocês um pouco mais de como que funciona esse aplicativo e como que é o cadastro dos seus investimentos na prática nele. Bora lá? Então aqui eu tenho o aplicativo, né? Na verdade eu cadastrei em um outro celular, ele tá praticamente em branco, coloquei só uma coisa aqui pra gente registrar. Eu vou clicar em entrar, ele me pede a senha e aí aqui a gente já entra no aplicativo. A minha ideia, eu vou mostrar, eu dar uma visão geral, aí depois eu vou cadastrar alguns investimentos aqui só para dar o exemplo, para a gente depois olhar um pouco mais no específico, que aí a gente vai ter mais dado para olhar no aplicativo de verdade. Então, primeiro a gente tem essa parte aqui de resumo, que aí você vai ter, né, a rentabilidade dos últimos 3 meses. Então, você teria aí, por exemplo, fevereiro, janeiro e dezembro. E aqui embaixo, em azul, tá a parte da sua rentabilidade do mês da carteira, do CDI. E aí aqui tem um índice que você escolhe. Pode ser poupança, pode ser IPCA, né, um índice de inflação, Ibovespa, que é o nosso índice principal da bolsa, ou o IFIX, que é um índice dos fundos imobiliários. Aí, além disso, né, você tem aqui a opção onde você vai ver os detalhes dos ativos, que a gente vai entrar depois, umas análises e extrato, que aí ele vai te mostrar tudo que você investiu, que você resgatou, que você recebeu às vezes de proventos ao longo do tempo. Aqui eu tinha cadastrado a ação da VEI, só para a gente ter aqui como um exemplo. Ele também tem a opção aqui embaixo, na parte de conexões. Então, tem algumas opções, né, algumas corretoras, algumas instituições, que você tem a opção de fazer de forma automática a conexão ali entre o Kinvo e ela, e aí você não precisa cadastrar de forma manual. Então, você tem ali o BTG, Mercado Bitcoin, Tesouro Direto, XP e Orama. Então, você vai colocar dados da sua conta aqui e ele vai já sincronizar automaticamente com o aplicativo do Kinvo. Mas vamos fazer aqui na mão como que seria, né, para cadastrar esses ativos. Então, primeiro a gente vai aqui clicar em mais, adicionar novo ativo, e aí eu vou cadastrar primeiro aqui uma ação para vocês verem. Em geral, eles seguem a mesma ordem, assim, né, todas as opções para os investimentos. Então, por exemplo, aqui ele começa pedindo a instituição, então ele está te perguntando em qual instituição você fez esse investimento. Então, eu coloquei, por exemplo, primeiro eu tinha colocado Orama, eu vou colocar agora BTG, como se eu tivesse, né, em mais de um lugar. Vou colocar BTG Digital, clique em avançar, aí eu escolho o papel, aí, sei lá, vamos colocar aqui a Engie. Aí, ele vai abrir, você clica em avançar, coloca a data de compra, então vamos falar que eu comprei no início do ano passado, de 2021. Eu vou colocar lá uma data, uma quantidade, vamos falar que eu comprei 100. E aí aqui, às vezes, ele te sugere um preço. E se você coloca um valor muito fora do que era a realidade na época, ele até te avisa. Então, eu vou pegar aqui quanto que foi na época que estava a ação da Engie. Então, eu olhei ali, a ação da Engie estava mais ou menos R$43. Eu só estou cadastrando aqui um exemplo para a gente poder ver esses valores, tá bom? A ação, o número de coisas, o número né, a quantidade é só um exemplo. Aqui você pode colocar taxas, né, alguma corretagem que você tenha pago que entra ali como um custo junto da ação. E aí, nesse caso, eu vou deixar zerado, porque hoje em dia a maior parte das corretoras elas não cobram taxa,
Tem ação, né? As ações elas sempre vão ter um custo ali da B3, mas que é muito baixo, então aqui eu vou deixar 100. E aí eu clico em avançar, ele me dá a opção aqui de conferir se está tudo certo e clico em adicionar. Aí aqui ele já me dá a opção de cadastrar algum novo ativo. Então, ou uma nova ação ou qualquer outro ativo. Eu vou colocar um novo ativo e agora eu vou colocar um fundo. E aí aqui eu vou falar que esse fundo também está no BTG, por exemplo. Então vou colocar aqui, clicar em avançar e era um fundo Selic simples, por exemplo. Aí aqui ele vai aparecer. E aí eu posso escolher como que eu coloco, se é valor investido ou cota em número de quantidades, né? Porque fundo é em cotas e quantidades, mas eu vou colocar valor investido porque é mais fácil. Então vamos falar que foi em meados do ano passado. E eu coloquei R$5.000, por exemplo. Então aqui também ele vai cadastrar. E aí ele vai aqui de novo me perguntar se eu quero cadastrar mais algum ativo. Então vamos cadastrar mais um ativo aqui, só para dar como exemplo também. E eu vou colocar, por exemplo, uma renda fixa pós-fixada. E aí vamos falar que esse na verdade eu tenho na XP. E aqui eu tenho que falar para ele o emissor. Isso tudo é informação que você vai ter lá diretamente se você olha os dados do seu investimento, por exemplo, de renda fixa pós-fixada. Então vamos pegar aqui o primeiro, ele está falando que o emissor foi bem DTVM. E aí eu comprei, foi um CDB, sei lá, em outubro do ano passado. E coloquei R$1.000 nele. Aí ele vai me perguntar quando que vence, vai ser em 1 ano. Eu posso colocar algum tipo de descrição, mas que não vem ao caso. E aí ele vai te perguntar, tá, mas como que é a rentabilidade, né? Vou colocar aqui o CDI mais uma taxa. Então vai ser CDI mais 3%, por exemplo. E vou adicionar. Depois que você adiciona todos os investimentos que te interessam, você vai ter que fazer uma consolidação da carteira para ele atualizar e pegar todas as informações de rentabilidade dessa nova carteira, né, com os novos investimentos que você colocou. Então tem que clicar ali em consolidação. E aí aqui então a gente já tem outras informações. Vamos analisar com calma as opções que tem. Então aqui você vê que tem a rentabilidade, ele estaria falando ali que em fevereiro perdi dinheiro e janeiro ganhei dinheiro e dezembro ganhei dinheiro também. Se eu viro o celular ou se eu clico aqui nessa setinha, ele me mostra o histórico, né? O gráfico histórico da minha rentabilidade. Então lá desde o primeiro investimento até o final, como que tá. E aí você pode ver que aqui ele está comparando com a poupança e com o CDI. Essa minha carteira estaria com uma rentabilidade muito acima do que dessas comparações. Aí, no caso, uma carteira 100% teórica, né? Aqui na parte de ativos, ele vai te mostrar cada um dos ativos que você tem. E se você clica em cada um deles, aí você consegue ver a rentabilidade específica do ativo ao longo do tempo. E também movimentações. Então, por exemplo, se você tiver recebido proventos, você quer ver especificamente da VEG, você consegue olhar aqui. Além disso, né, ele te mostra um histórico mensal de rentabilidade e aí já começa a ter algumas opções de análises que só o Kinvo pago, né, a versão paga vai disponibilizar, por exemplo, essa parte ali de risco de retorno e de rentabilidade. Então, nesse caso aqui, a gente está trabalhando com a versão que seria de graça, né? Aqui, então, a gente consegue ir analisando cada um dos investimentos pelo período que quiser, que fizer sentido ali com relação a esse investimento. Então, você pode ir olhando
Aqui então você consegue olhando alguns detalhes de cada um dos investimentos que você tem aqui, ele vai listar todos os investimentos. Na parte de análise, ele acaba sendo mais limitado quando a gente está com a opção com a opção de Kinvo de graça, né? Então ele vai ter a distribuição de carteira. Aqui então ele vai te mostrar aonde está o seu dinheiro, né? Então aqui, por exemplo, eu estou com 64% dessa carteira, quase 65% em ações, um pouco em fundos e um pouco na renda fixa que eu cadastrei. E ele vai te mostrar também então instituição. Então, até para você saber aonde o seu dinheiro está dividido, ele vai te mostrando aí percentualmente cada um que ele tá, que é aquela primeira coisa que ele pergunta, assim quando você vai cadastrar cada um dos investimentos. Aí você também consegue ver a evolução da carteira em geral aqui. E só desde o início, porque por classes você precisa ser assinante. Na parte de histórico também você consegue ver a rentabilidade histórica da sua carteira por mês ali, comparando com o CDI, com o Ibovespa. Por fim, então, como eu tinha mostrado, né, se a gente chega aqui na parte de extrato, ele vai te mostrar todas as suas aplicações, todos os recebimentos, por exemplo, de dividendos, juros sobre capital próprio, que você fez ao longo do período. Então, assim, a gente já tem bastante coisa na versão de graça, mas a desvantagem é que a gente tem várias opções de análises que podem ser interessantes, que só estão disponíveis na versão paga. A versão paga, ela custa R$14,90 por mês ou R$120 no plano anual. E com ela você também tem a opção de ter mais carteiras cadastradas. Então, por exemplo, você pode ter ali uma carteira que é a sua carteira própria e uma dos seus investimentos do trabalho. Por exemplo, se o seu trabalho tiver algum investimento de mercado financeiro, ou se você for acompanhar, por exemplo, os investimentos do seu pai, você consegue ter duas carteiras separadas e aí pode ser que valha a pena você ter essa versão paga também. Se vocês quiserem, depois eu posso fazer um vídeo mostrando como que é a versão paga. Comenta aqui pra mim que eu faço. Se vocês também tiverem sugestão de outros aplicativos desses de gerenciamento dos investimentos, me fala aqui que eu analiso eles também e mostro aqui pra vocês. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.